Então aqui pessoal, estou aqui mais uma vez, né, dessa vez para falar um pouco sobre combinação, tá? Então começando a falar sobre combinação, queria apresentar para vocês aqui um exemplo, né, que diz o seguinte: numa equipe de 5 estudantes, 2 serão escolhidos para representá-los. De quantas maneiras poderá ser formada essa representação? Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar os estudantes de A, B, C, D e E, ok? E quais seriam as possíveis comissões formadas? Tá? Eu poderia fazer essa representação, né, colocando aqui, ó, A junto com B, A junto com C, A junto com D, A junto com E. Mas se A não for, pode ser B e C, pode ser B e D, pode ser B e E, pode ser C e D, pode ser C e E pode ser D e E, ok? Então isso vai me dar então um total de 10 comissões, tá? Então vamos fazer o seguinte, pegar uma situação aqui agora, nosso exemplo 2, que diz assim, ó: numa Olimpíada de Matemática, 5 estudantes chegaram à final em igualdade de pontos. Porém, a escola, em tempos de crise, só irá premiar os 2 primeiros colocados. De quantas maneiras essa premiação poderá ser distribuída? Tá? Então vamos considerar os mesmos estudantes, né? A, B, C, D e E. Tá? Quais seriam os possíveis resultados? Então eu teria, para primeiro lugar, estou considerando sempre aqui, nessa situação, quem vem primeiro é o primeiro lugar, quem está aqui logo à direita é o segundo. Então observa, poderia ser A em primeiro e B em segundo, mas poderia ser B em primeiro e A em segundo. Não é? A em primeiro, C em segundo, C em primeiro, A em segundo. Tá? E isso vai me dar um total de 20 resultados possíveis para os 2 alunos, para a premiação dos 2 alunos, ok? Mas aí vem essa questão, o que esses agrupamentos possuem de diferente? Tá? Vamos ver aqui agora, de colocar os dois juntos, quais seriam os agrupamentos do exemplo 1, né? Faltou aqui o E. Ok, vamos colocá-lo aqui. Tá? Então, seriam esses, nós já vimos, tá? E do exemplo 2, seriam esses aqui, que nós também já vimos, tá? Então, o que é que eles têm diferente? Ó? No exemplo 1, A e B e BA formam o mesmo agrupamento, ou seja, eles formam a mesma combinação, né? O que é diferente desse exemplo 2, porque A e B, digamos assim, que eles têm o mesmo peso na composição do grupo aqui, tá? A posição em que eles vão ficar não importa, né? São 2 representações. Ele não disse que teria que ter, por exemplo, um presidente e um vice-presidente para representar, né? Um representante e um vice-representante. Não, né? O que não acontece nesse segundo exemplo aqui, ó. Porque nesse segundo exemplo, quando eu tenho A em primeiro e B em segundo, tá? É diferente de B em primeiro e A em segundo. É um outro tipo de agrupamento. Tá? Então, a gente tem aí então diante de quê? De combinação. Tá? Então, a gente usa a combinação para agrupamentos nos quais a ordem dos elementos é desconsiderada. Não é? Por que ela é desconsiderada? Tá? A ordem dos elementos dentro do agrupamento não importa. Não forma um novo agrupamento. Então, vê. Se isso é uma combinação, então esses 6 agrupamentos aqui é o mesmo, porque possuem os mesmos elementos, ou seja, na combinação, a permutação dos elementos não forma um novo agrupamento. Então, permuta aqui, ó, A com B e não forma um novo elemento. Continua o mesmo. Ok? Ó, B e C, C e B, mas é o mesmo conjunto. Ok? Então, como é que eu calculo o número de combinações? Tá? Então, o número de combinações, a gente calcula aqui, né, pela combinação de n elementos em agrupamentos de k elementos, que seria n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial, tá? Onde n é o número de elementos totais do conjunto e k é o número de elementos do agrupamento. No exemplo 1 que a gente utilizou, né, a gente viu que o primeiro era a combinação. Como é que ficaria? Então,
numa equipe de 5 estudantes, 2 serão escolhidos para representá-los. De quantas maneiras poderá ser formada essa representação? Então, o meu N é 5, é o número de elementos do conjunto total, e o meu K é 2, que é o número de elementos do agrupamento. A representação será formada por 2 pessoas. Então, utilizando aí a expressão, essa forma de combinações, n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial, tá? Que vai me dar isso. Simplificando aqui esse 3 com esse 3 fatorial, eu tenho 5 vezes 4 sobre 10, que vai me dar um total de 10 resultados possíveis. Então vamos ver o exemplo 3, O que é que o exemplo 3 diz? De quantas maneiras um estudante pode escolher 6 dentre as 8 questões de uma prova para resolvê-las? Tá? Então, nesse caso, a ordem que as questões são escolhidas não deve ser considerada. Ou seja, quando ele escolher as 6 questões, ou depois de escolher as 6 questões, não importa quem ele escolheu em primeiro, ou em segundo ou em terceiro. O que vale em si são as 6 questões escolhidas. Tá? Então, nesse caso, o meu N igual a 8, são 8 questões que eu tenho no total. São 6 a serem escolhidas. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Agrupar essas 8 questões, tá? Em agrupamentos com 6 elementos. Combinação de 8, 6 a 6. Então, está aqui 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 8 menos 6 fatorial. Que vai dar isso, tá? Desenvolvo aqui até 6, o de cima. Vou cancelar aqui. Vai me dar 8 vezes 7 sobre 2, que vai me dar um total de 56 maneiras diferentes. Ok? Um exemplo 4, tá? Um treinador de futebol dispõe de 3 goleiros, 8 zagueiros, 10 meias e 5 atacantes. De quantas maneiras ele pode montar seu time se ele pretende escalar um goleiro, 4 zagueiros, 4 meias e 2 atacantes, tá? Nesse caso aqui, gente, você pode achar extremo, mas os zagueiros vão entrar os laterais, tá? E nos meios vão entrar os volantes também, tá? Digamos que vai ficar assim. Mas vamos lá. Goleiros eu tenho 3. Então, se eu vou escolher somente um, então eu só tenho 3 possibilidades. Meias eu tenho 10, tá? E eu vou escolher quantos? Eu vou escolher 4. Então, vai ser a combinação de 10, 4 a 4. Zagueiros eu tenho 8, mas eu vou escolher 4. E atacantes eu tenho 5, mas eu vou escolher 2. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio multiplicativo, tá? São 4 decisões a serem tomadas, ok? Então, são 4 decisões diferentes, só que cada decisão tem um número de possibilidades. Então, tá aqui, tá? Ó, vai ser 3 vezes combinação de 8, 4 a 4, vezes combinação de 10, 4 a 4, vezes combinação de 5, 2 a 2, tá? Fazendo os cálculos, você vai ter 3, combinação de 8, 4 a 4 é 70, combinação de 10, 4 a 4 é 210, e combinação de 5, 2 a 2 é 10. Fazendo o produto, tá? Dá 400, ok? 441 mil maneiras diferentes. 441 mil maneiras diferentes. Ok? Vamos ver aqui uma outra questão. Então, eu tenho aí... São dadas 2 retas paralelas RS, tá? Sobre a reta R estão marcadas 4 pontos, então vamos chamar essa reta aqui de R. E sobre a reta S estão marcadas 5 pontos, tá? A pergunta é, quantos triângulos é possível formar unindo 3 desses pontos? Então, vamos lá. Ó, quando é que eu formo triângulos? Qual é a condição, né? Primeiramente, eu tenho que ter 3 pontos, tá? E, segundamente, esses 3 pontos, os 3 não podem estar alinhados numa mesma reta, tá? Não tem condições, tá? Porque se os 3 estiverem alinhados na mesma reta, eles são colineares, não formam triângulo.
Ok? Então, quando é que eu vou formar triângulo? Quando eu pegar dois pontos de uma reta, tá? E unir a um ponto da outra reta. Ok? Então, essa situação também é válida aqui, ó. Formei outro triângulo, dois pontos dessa reta com um ponto dessa. E como é que eu vou calcular isso? Ora, gente, vamos lá. Eu tenho quantas maneiras, tá, para escolher dois pontos entre esses quatro? E quantas maneiras para escolher dois pontos entre esses 5? E aí o que é que eu vou fazer? Ó, escolhido dois pontos entre esses, só eu juntar a um desses, né? Fazer a combinação com um desses. Então, para cada dois pontos que eu escolher aqui, tá, eu vou poder formar 5 triângulos, porque no outro lado, na outra reta, eu tenho 5 pontos. E para cada dois pontos que eu escolher nessa reta, eu vou unir a ele, eu posso unir ele a um dos 4 pontos da outra reta. Então, isso vai me dar o quê? Ó, combinação de 4, 2 a 2, quando eu escolher dois pontos dessa, vezes 5, tá? Porque combinação de 4, 2 a 2 vai me dar todas as maneiras de eu, digamos assim, de eu selecionar dois pontos entre os quadros. Aí eu multiplico por 5. E no mesmo modo, na outra reta, eu tenho 5 pontos, faço combinação de 5, 2 a 2, que vai ser a quantidade de possibilidades, né? As diferentes maneiras de eu escolher dois pontos entre esses 5, tá? E eu multiplico por 4, porque para cada escolha, tá, que eu fizer de dois pontos aqui, eu vou ter 4 escolhas do outro lado. Então, fazendo os cálculos, vai dar 6 vezes 5, tá, mais 10 vezes 4. Ok? Então, não uso o princípio, eu uso o princípio multiplicativo aqui, ó. Só que aqui eu tenho uma outra situação que não tem nada a ver com essa. Ou seja, os dois pontos dessa aqui não tem nada a ver com os dois pontos dessa. Só vai ter com um, ok? Então eu faço os produtos, que vai me dar 30 mais 40, ok? E aí eu vou ter um total de 70 possibilidades, tá? Então espero que esses 5 exemplos aí que eu fiz, né, possam ajudar vocês a entender melhor o conceito de combinação. Tá? Eu desejo uma boa prova a vocês.